Só sei que nada sei, disse um filósofo muito inteligente que tinha consciência do mapa da sua ignorância. Ele dizia que uma pessoa sábia, ela não acha que sabe o que não sabe. Sócrates, o homem mais sábio para fazer a sua própria defesa no seu julgamento. Afinal de contas, se Sócrates não poderia se defender, quem mais poderia defendê-lo? Ele fez uma brilhante defesa. Aliás, quem estuda direito deveria ler porque é muito interessante. Ele fez uma brilhante defesa e ele disse que ele estava se defendendo. Eu vou explicar, ele explica de uma forma muito mais interessante do que a forma que eu estou falando, mas eu vou simplificar para vocês. Ele fala que ele tem que se defender, que existem dois tipos de acusadores. Os acusadores invisíveis, ocultos ou até mortos, e os acusadores presentes no julgamento, os atuais. Porque os primeiros acusadores são as pessoas que praticaram difamação contra Sócrates por muitos anos. Foram inventando mentiras, foram falando inverdades, foram caluniando Sócrates por décadas, até formar uma opinião das pessoas para ter credibilidade para que os acusadores presentes, aqueles que Sócrates estava enfrentando pessoalmente, pudessem acusá-lo. Porque até chegar nos acusadores presentes, primeiro teve aqueles monte de acusadores que poderia naquele momento até estar mortos, porém seriam responsáveis pela acusação de Sócrates. Sócrates explicou como que foi que começou a confusão. Ele queria mostrar como que foi que começaram a acusá-lo. Sócrates foi a um oráculo. O oráculo disse para ele que ele era o homem mais sábio, acho que de Atena. Ele era de Atenas. Que ele era o homem mais sábio. Mas Sócrates ficou, será? Eu só sei que nada sei. Como que eu posso ser o homem mais sábio? Se eu sei que eu não sei que eu não sei, como que eu posso ser sábio? Então, como ele era muito sábio, e ele gostaria de conhecer a verdade, ele buscava conhecer a verdade, ele foi atrás das pessoas importantes da cidade, da polis? Eu esqueci. Da cidade-estado. Da cidade-estado para descobrir se essas pessoas eram inteligentes, eram sábias. E aí, cada pessoa que ele ia investigar, ele descobria que muitas apenas pareciam ser sábias. Tinha aquele jeito, sabe, como se fosse uma pessoa muito inteligente. Mas quando ele ia ver, muitas pessoas pareciam ser mais sábias do que realmente eram. E outras eram sábias em específicas áreas, mas davam palpites com argumento de autoridade, como se tivesse autoridade em outras áreas. E aí, Sócrates se convencia que o oráculo tinha razão. Ele era o homem mais sábio, porque apesar dele não saber, dele saber que ele não sabe, ele não acreditava saber o que ele não sabe. Por isso que ele diz, só sei que nada sei. Sócrates tinha o mapa da sua ignorância e sabia que um homem sábio não acha que sabe o que não sabe. As acusações contra Sócrates diziam que ele era ateísta, que ele não acreditava em Deus, ao mesmo tempo que dizia que ele acreditava em outros deuses que não eram os deuses da cidade. E também diziam que ele corrompia os jovens. Mas aí ele falou, como que posso acreditar em Deus, não acreditar em Deus e ao mesmo tempo acreditar em outros deuses que não são da cidade? Como que eu posso corromper os jovens? Então todo mundo da cidade edifica os jovens e eu sou o único que corrompo os jovens. Geralmente uma pessoa costuma edificar outra e não todos edificam. Sobre corromper os jovens, Sócrates dizia, mas que jovem eu corrompi? Não tem nenhum pai reclamando que eu corrompi algum jovem. Pelo contrário, o pai do fulano de tal ainda está me defendendo, está aqui para me ajudar. É um pouquinho complicado. Não sou sábia como o Sócrates. Enfim, o Sócrates, ele falou que aquelas próprias pessoas estavam fazendo coisas que eram contra o que os deuses falavam. Então, vocês estão me acusando de não acreditar, sendo que vocês também não acreditam. Na verdade, eu acredito. Porque um homem que acredita em Deus não tem medo da morte. Por quê? Por que vai ter medo da morte se não sabe
o que acontece depois da morte. Mas como, por eu acreditar em Deus, tenho esperança de que depois da morte seja melhor. Então, condenar uma pessoa à morte pode ser um bem a fazer por essa pessoa. Muito melhor do que essas pessoas que vão ficar nesse mundo. Então, eu acredito em Deus. E vocês se comportam como se não acreditassem. Vocês não acreditam e estão me acusando de não acreditar. Foi mais ou menos algo assim que ele disse na sua defesa. A sua defesa é linda. Dá pra pegar na internet. Tem 28 páginas. Maravilhosa. E é bem curtinho, né? Porque 28 páginas de um livro, né? Apologia de Sócrates. Então, mesmo com essa linda defesa do Sócrates, mesmo assim ele foi condenado à morte. Pois é, ele foi condenado à morte. E o que a gente reflete sobre isso? Esse negócio de tinha os acusadores invisíveis, alguns antigos, outros podem estar mortos, acusadores que não estavam ali no julgamento. Mas tinha os acusadores presentes. Então quer dizer, para dar a credibilidade para esses acusadores presentes, precisou de anos de difamação. Sem esses anos de difamação, seria impossível essa credibilidade para os acusadores presentes, para acusar Sócrates.